O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs? Caríssimos todos, mais uma vez nós estamos diante de uma grande solenidade, agora solenidade no tempo comum, dedicada a Pedro e Paulo. E mais uma vez o Padre te lança a pergunta ou a proposta, da maneira com a qual você queira lidar com isso. É sobre você dizer para si mesmo o que celebrar essa solenidade pode impactar na sua vida. O que você pode levar desta solenidade, desta liturgia, desta palavra, separada pela igreja, para esta solenidade, para a sua vida, para amanhã, quando você acordar, tiver que lavar o rosto, na água gelada e trabalhar, na hora em que você tiver que lidar com os desafios dentro de casa, no trabalho, no trânsito, seja onde for, o que Pedro e Paulo podem nos ajudar, Padre? Longe aqui de querer fazer aquela apologia à igreja e falar contra outras, porque a própria palavra de Deus já é fundamental para isso, o Padre gostaria de começar então essa reflexão de modo um pouquinho mais existencial, para ver se a gente pode sair daqui da igreja hoje querendo ser melhor, querendo evoluir como ser humano, sabe? Querendo progredir na vida humana, independente das finanças que podem estar um caco. Mas como ser humano, como o meu posicionamento no mundo, como eu estou formulando as minhas opiniões e tomando as minhas decisões. Para isso eu quero trazer a imagem do pássaro. Uma das coisas que diferencia o pássaro e o coloca no grupo das aves é que ele possui dois membros que nós não temos, crianças. O que um pássaro tem que a gente não tem? Não pode falar pena. São membros. Bico, outras coisas lindas. Asas, e são quantas? Uma ou duas? Duas por quê?
Ele conseguiria voar com uma? Será? Para equilibrar? Acho que não, né? Uma das coisas mais fascinantes do pássaro é possuir asas. Quem de nós nunca sonhou em voar, né? A gente sabe de relatos adultos hoje que quando criança pulavam até da sacada para ver se voava com a capa, né? Enfim, quem de nós nunca sonhou em voar, mas a nós não foi dada essa destreza, essa habilidade, foi dada às aves, sobretudo aos pássaros. Uma das coisas mais belas do pássaro é essa, né? Eles riscam esse céu para lá e para cá, além de cantar belamente, para lembrar que são criaturas de Deus, riscam o céu daqui para lá. Agora, se uma asa quebra, já era. Ou se nascem com uma asa defeituosa e não conseguem voar, já era. O pássaro não consegue usar a habilidade que é própria dele. E aí, como o pássaro foi criado também para voar, além de nos encantar pela sua beleza, ele não desenvolve uma finalidade de existência na vida dele. Ele não voa. E alguém ou alguma coisa que não consegue realizar a sua finalidade de vida, ela não pode ser feliz. O pássaro, ele não tem noção do que é felicidade, o que é tristeza, claro. Ele não tem consciência, inteligência para isso. Ele tem a asa, nós temos a inteligência. Mas se ele pudesse pensar a respeito, com certeza ele se olharia no espelho e diria: poxa, eu sou um pássaro triste porque eu não posso voar. Da mesma maneira, não há como nós chegarmos no céu, que é o que acredito que todos nós almejamos, por isso estamos aqui, se nós não dispormos de duas grandes asas que o Senhor nos pede que sejam amadurecidas na vida, que é a asa da dimensão espiritual e a asa da dimensão humana, humano-afetiva, podemos chamar. Na igreja nós podemos encontrar, além de outros vários grupos de pessoas, de católicos, nós podemos encontrar especialmente dois grupos, duas classes. Aquela que se dedica à vida espiritual como ninguém, reza o rosário todos os dias, até mais de um se for necessário, acompanha o rosário de Nossa Senhora, que o Frei Gilson reza, né? Porque agora a gente chama o rosário do Frei Gilson, o rosário de Nossa Senhora. Mas acompanha as 40 madrugadas, eu acho isso belíssimo, eu não consigo, elogio e incentivo quem conhece, quem consegue. Até porque eu amo o Frei, enfim, parêntese. Tirando a declaração de amor pelo Frei, o Instituto Hesed também, tá bom, Adriana? Também amo o Instituto Hesed, enfim. Tem pessoas que se dedicam a uma adoração diária, tem pessoas que se dedicam à leitura bíblica, não saem de casa sem fazer a leitura orante, e investem numa vida espiritual, esquecendo de uma frase importante de outro santo doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino, que diz assim para nós: a graça supõe a natureza. O que isso quer dizer, padre? Que a graça de Deus, ela quer realizar a obra de Deus na nossa vida, só que assim como a semente é lançada, e dependendo do terreno a semente brota e dá frutos, assim também vai ser a graça de Deus agindo na nossa vida. A graça é a semente, o terreno é a minha vida, a minha humanidade, o material afetivo que eu entrego para Deus, o material da minha sexualidade, da minha maneira de viver, da minha maneira de priorizar as coisas e pessoas, de eleger aquilo que é mais importante para a minha vida, para o meu progresso. É isso que a graça de Deus precisa encontrar, pelo menos trabalhado, para ela conseguir agir de maneira mais eficaz. E aí, quando a gente investe só na vida espiritual, você corre o risco de chegar para o padre no atendimento e falar assim: padre, eu estou rezando igual não sei o quê. Eu acordo toda madrugada, eu faço jejum de Daniel, mas nada está acontecendo na minha vida. Por quê? É porque você está esquecendo que a graça supõe a natureza,
Você está querendo rezar e acha que só rezar vai adiantar tudo na sua vida e vai resolver tudo na sua vida. Porém, não se trata na sua humanidade. Não tem esforço para melhorar como ser humano, como um posicionamento que você é na sociedade. Você não procura se entender, você não procura o autoconhecimento para melhorar, você não procura melhorar-se para poder melhorar nas suas relações. Como que a graça de Deus vai te ajudar, meu irmão? Como você quer isso? E aí não adianta postar que você está rezando, não, no Instagram, se humanamente você não faz nada para isso. Uma asa quebra, já era. Agora, pode ser que aconteça o contrário também, tá bom? Pode ser que nós conheçamos pessoas ao longo da vida que, humanamente falando, são irretocáveis. Pessoas que são prósperas intelectualmente, são prósperas profissionalmente, são prósperas social e politicamente, são prósperas no patrimônio, são prósperas na vida financeira, nas contas bancárias, são prósperas nas relações puramente sociais, sem profundidade nenhuma. Nós podemos encontrar essas pessoas, e são essas mesmas pessoas que também, em paralelo com a prosperidade humana que vivem, também vivem a realidade de serem vazias, de não conseguirem ter uma conversa profunda na vida, de não conseguirem assumir com responsabilidade nada na vida, porque qualquer vento que passa se torna uma proposta mais atraente. Tem tudo e não tem nada, outra asa quebrada. Ou seja, se eu quero voar, se eu quero ir para o céu, eu preciso que as duas asas estejam funcionando. Na mesma intensidade que eu tento trabalhar a minha vida espiritual, eu também tenho que procurar ajuda para a minha vida humano-afetiva. Não tem como. E você deve estar se perguntando aonde esse padre vai chegar. Cadê Pedro e Paulo nessa história? Em primeiro lugar, meus irmãos, eles foram homens que descobriram isso. Eles não tinham à disposição deles o vocabulário e a técnica que nós temos hoje. Eles não tinham os recursos digitais, científicos, teológicos, escriturísticos todos, para poder estar falando sobre isso hoje conosco. Se eles estivessem aqui, talvez sim. Mas eles, em outras palavras, entenderam isso. Eles entenderam que para a humanidade deles funcionar, eles dependiam do auxílio da presença de Jesus na vida deles como modelo de humanidade. Jesus não é só o Deus distante, salvador e libertador que da cruz ressuscitou, mas Jesus, para Pedro, para Paulo, para os demais apóstolos e discípulos, para Maria, para os demais santos, Jesus era um modelo de humanidade, era um modelo de caráter, era um modelo de personalidade humana. Jesus imprimia uma forma de pensar e interpretar o mundo. Jesus ensinava como eu tinha que me relacionar com as pessoas, como eu tinha que falar com as pessoas, como que eu tinha que me responsabilizar pelas pessoas. Jesus era para nós um símbolo de compromisso humano consigo e com o próximo. E eles descobriram isso. Tanto descobriram que hoje o Padre quer te dar 3 dicas que eles nos dão, para ver se a gente amadurece, sabe? Para ver se a gente sai dessa fase de bebê que nós temos, mimados e pirracentos, irresponsáveis, que não conseguimos assumir em caráter de responsabilidade a missão da igreja, inclusive, que é uma missão humana. Porque tem gente ainda em 2026 que acha que ter uma missão na igreja é somente algum papo de padre ou alguma coisa pastoral. Não, é uma missão humana, é um compromisso humano, porque ninguém consegue mudar-se a si mesmo
sem contar com a convivência do outro. Não consegue. Na sua família você pode até mandar, você pode ser até opressor, você pode ser até autoritário, porque as pessoas que têm medo vão te obedecer por medo, não por amor. Mas na igreja não é assim, né? Por isso que tem tanta irresponsabilidade humana que atrasa inclusive a missão da igreja. Porque nós precisamos perceber que a maturidade na nossa vida se alcança dessa maneira. A primeira dica vem de Pedro, na primeira leitura de hoje. Chegamos em Pedro, calma. Hoje, o relato de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, começa para nós dizendo que Herodes, presta atenção, crianças, vocês vão matar a charada rápido, vocês são espertas. Lucas, lá na primeira leitura, está escrevendo nos Atos dos Apóstolos, no livro, dizendo, narrando que o rei Herodes estava perseguindo, prendendo e matando cristãos. Que absurdo, né? Pois é, ainda bem que a gente vive hoje, né? E com Pedro foi a mesma coisa. E sabe por que Herodes estava fazendo isso? A leitura está dizendo? Porque Herodes começou a perceber que aquilo agradava as pessoas. Que absurdo. Imagina se a gente vai viver a nossa vida querendo agradar aos outros e desagradando a Deus, né? Não podemos. Herodes fazia isso porque sabia que fazendo isso, as pessoas se distraíam da realidade delas, se distraíam da opressão que Roma fazia com o povo na época. E Herodes, quando percebia a distração, que aquilo distraía, Herodes fazia, não porque era correto ou incorreto, porque era justo, ou porque era injusto, ou porque era carregado de ética ou de valores ou não. Herodes só fazia porque ele queria garantir o seu trono diante de Roma, e porque aquilo agradava aos outros. E daí, se era a vontade de Deus, e daí se era o correto, e daí se pessoas sofriam, se famílias sofriam. O nosso perigo, e é um perigo que se a gente cai, não deixa a gente amadurecer, nem na nossa humanidade e nem na nossa espiritualidade, é fazer as coisas para agradar os outros. Isso já deveria ter caído por terra na vida de todos nós, ó. Desde a cruz. Quando o Senhor é tombado da cruz, isso em nós deveria ter caído junto com Ele. Quem é feliz quando depende de agradar os outros? Quem é? Ninguém é. Finge ser, mas não é. Precisamos, meus irmãos, olhar para Deus. É o que vem a segunda dica na mesma leitura, logo abaixo. Pedro é preso para agradar os outros. A igreja continua rezando por ele. E de um certo momento, por milagre e também vontade divina, as algemas de Pedro caem, a cela é aberta, Pedro sai guiado pelo anjo, calça suas sandálias da missão, coloca o cinto na cintura, coloca a tua capa e vai. Qual é a dica que Pedro está dando para nós com essa atitude? Qual é a dica que Deus está dando para nós por meio de Pedro com essa atitude? Na nossa vida, isso o padre já falou aqui milhões de vezes, nada pode começar e nada pode terminar se não for em Deus. Nada. Se você tem algum projeto em andamento que você esqueceu de perguntar a Deus se era a vontade dele, já pode recomeçar. A partir de hoje, já reprojeta, já recalcula a sua rota. Porque se Deus não foi colocado em jogo, meu irmão, minha irmã, a sua vontade de desistir deve ser maior do que tudo na vida. É isso que Pedro nos ensina. Não era a hora dele ainda. Ele tinha ainda o que falar. Ele tinha ainda o que ser no meio do povo. Por isso ele saiu daquela prisão. A terceira e última dica, e essa é para aqueles corajosos que chegam ao ápice da maturidade, né, humana e cristã. Vem de Paulo na segunda leitura de hoje. Paulo vai dizer
Meu Deus, meu Senhor, meu Jesus, meu amado e amigo, aquele que mudou a minha vida, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Em outras palavras, meu Senhor, eu te ouvi, te segui, fiz o que o Senhor me pediu, não fiquei com nada te devendo, por isso estou pronto para morrer. Porque nós precisamos aprender a nos preparar para morrer. Sim. Quando as pessoas vêm falar, padre, não sei o que da morte, ai meu Deus, tu vai morrer? Vai morrer. Não tem jeito. Só que não depende de você saber a hora. Paulo, numa maturidade tão grande que ele vivia naquela experiência, naquele momento da sua vida, vai dizer, Senhor, se chegar a minha vez, se chegar a minha hora, posso ir. Eu fiz o que eu deveria ter feito. Eu não tenho medo de te encontrar de novo, porque eu fiz o que eu podia fazer. É claro que uma hora ou outra, Senhor, eu fiz errado. Eu não fiz como deveria. Mas eu fiz, eu tentei. Por isso, estou pronto para a morte. Meu irmão, minha irmã, 3 dicas preciosas para ver se a gente cresce e amadurece. Como diz o ditado, né? Para ver se a gente cresce e resplandece na vida, na profissão, enfim, em tudo. Em tudo. O Senhor não vai conseguir fazer aquilo que eu não quero que seja feito. Tem muita gente que diz que quer que seja feito, mas não faz nada para ser feito, e aí o Senhor não vai poder fazer nada mesmo. Termino, eu não poderia ficar quieto, para que você saia dessa igreja hoje com muito orgulho, em primeiro lugar, de ser filho de Deus. Em segundo lugar, por ser católico, apostólico, romano. O padre quer te lembrar que essa página do Evangelho, ela não foi revista, ela não foi reescrita e ela não foi reformulada. O Senhor não quis criar igrejas, paredes coloridas, outdoors para confundir a cabeça do povo. O Senhor não quis criar nada além disso. O Senhor quis criar uma igreja que tivesse como fundamento Pedro. E aí alguém pode te dizer, mas aonde na Bíblia está escrito que a igreja católica, apostólica, romana, nós temos Pedro, nós temos a pedra até hoje, e a teremos, até o dia que o Senhor decidir voltar, e a igreja encerrar sua missão. Até lá, a pedra está conosco, e hoje se chama Leão 14. Essa é a nossa pedra, a pedra que o Senhor escolheu para criar a sua igreja. Então, para, católico, de ser frouxo, para, católico, de ficar em dúvida se você está no lugar certo, para, católico, de ficar procurando respostas em outros becos, em outros recursos, sobretudo que não são oficiais da igreja. A sua igreja já tem tudo que é oficial. Não falta nada, você não precisa ficar vagando por paredes pretas, escuras, que te levam para momentos intimistas, em que você não é enxergado quando está lá. Está tudo escuro, os seus olhos não são vistos. Quando você está chorando, ninguém está vendo. Quando você está com um semblante de sofrimento, ninguém está vendo. É coisa intimista e negra demais, obscura. É uma proposta que aparentemente te traz um conforto, porque você pode chorar à vontade, ou pode se emocionar à vontade, mas não é uma proposta que ilumina a sua vida. A Igreja Católica é iluminativa, é acesa, é clara. Nós somos a Igreja da luz. Nós somos a igreja e precisamos ser cada vez mais a igreja que olha nos olhos, que conversa, que corrige, que agrada ou não agrada a Deus nas pessoas.
Essa é a nossa igreja, fundada em Pedro. A nossa igreja é a igreja da vela acesa, sim, porque a vela acesa significa a luz do ressuscitado. Nós somos uma igreja viva, apostólica, missionária. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Você não precisa ficar fazendo experiências novas. Até porque a última novidade que faltava já veio e se chama Jesus Cristo, que você comunga no altar. Portanto, vá embora hoje feliz por ser católico. E como Pedro, quando chegar a hora da sua morte, repita com Pedro o que Davi deixa para nós no Salmo de hoje. Paulo diz: Senhor, eu combati e posso ir, porque de todos os temores me livrou o Senhor Deus. E isso é suficiente para nós. Repete isso com o Padre. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Mais uma vez. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Mais uma vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.